Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarino, estamos começando mais um programa Log Brands e estamos hoje num dia muito feliz, porque tu sempre um convidado aqui que as agendas começam a se bater e, infelizmente, dessa vez conseguimos trazer aqui o nosso amigo Anderson da Confrio. Espere um pouquinho só, já já a gente começa o bate-papo aqui e vocês vão adorar. Um minutinho, já voltamos. Bom, pessoal, e agora voltando, nós vamos estar com um assunto muito legal aqui com o Anderson, e a gente, claro, Anderson, para saber, para alguém estar na posição que você está, tem uma trajetória, uma jornada de vida. Conta um pouquinho para nós como é que você chegou nessa posição que você está hoje. Bom, obrigado. Prazer novamente, né? Muito legal estar aqui hoje, a gente Obrigado. falar de logística. A minha trajetória em logística, em transporte, vem desde criança, né? Meu pai teve transportadora, nós sempre Legal. tivemos negócios na área de transporte, de armazém, de distribuição. No início, não era algo que eu levaria para mim enquanto técnico, enquanto profissão. Eu fiz técnico agrícola, depois fiz minha primeira faculdade de engenharia ambiental e foi aí que, para tocar uma transportadora, um negócio que nós tínhamos, eu acabei me envolvendo um pouco mais na área logística. E essa trajetória já se fazem aí 20 anos, né? Sou formado em logística, sou pós-graduado em engenharia de suprimentos, em gestão de negócios. Lecionei também por 5 anos Olha só. na Universidade Positivo, no Senai, né? Fiz muita consultoria, fiz muita palestra e nos últimos 5 anos estou à frente aí da Confrio na área de novos negócios e também de um segmento que nós temos novo, que é a área de transportes, né? E voltado principalmente à cadeia de suprimentos, tanto seca como refrigerada, multitemperatura. É uma bela trajetória, parabéns. Bom, nós estamos num segmento muito desafiador, né? A logística ela é basicamente o carregar o piano hoje aí de toda a economia mundial. Fala um pouquinho, hoje para vocês a logística, principalmente para você que conhece bem a logística, dentro da operação, que a Confrio não atua somente com frios, né? Mas dentro da operação da Confrio ou da sua experiência, o que você tem visto como tendência desse mercado? Assim, Erilco, eu costumava falar para os meus alunos que a logística é algo muito fácil, que a minha filha poderia desenhar o conceito e executar. O grande problema é quando a gente multiplica isso pelo número de caixas, posição pallets, número de veículos rodando, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe, claro que muita coisa ruim, muita mensagem negativa, Uhum, mas para nós profissionais de logística e para a gente que opera a logística, uhum, a gente conseguiu mostrar, né, a importância que nós perfeito. temos hoje, não somente para a área de alimentos, mas também para a área de saúde, para a área Uhum, industrial e principalmente mostrar que se a logística parar, tudo para, exatamente. né? Não faz muito tempo que a gente passou por algumas greves, né, de transporte no Brasil e a gente viu o caos que houve. A pandemia, ela mostrou que as empresas precisam cada vez mais estarem preparadas para atender os Uhum, seus clientes. E quando eu falo cliente, não é o cliente que nos contratou para uhum, fazer um transporte ou uma armazenagem, mas é o cliente que precisa consumir esse produto perfeito. lá na gôndola, lá no PDV, lá no ponto de Uhum, venda, né? Nós não paramos nem um dia nos 2 anos de pandemia. caramba, Nós não tivemos nenhuma operação que ficou um dia sequer sem nossa. receber mercadoria, sem expedir mercadoria. Mais do que nunca, a logística se tornou estratégica, né? Eu digo para todo mundo, né? Nós deixamos de ser simplesmente uma linha de custo e passamos a fazer parte Boa, do é negócio. isso aí. Nós fomos para a mesa de negócio É das isso grandes aí. companhias como É isso aí. setor É estratégico. estratégia. E eu acho não, eu tenho certeza que as empresas hoje estão olhando as suas áreas de Uhum, suprimentos, de transporte, de logística, como algo muito mais uhum, estratégico do que somente uma linha de custo, muito né? bom. Então, essa ascensão
da logística está sendo fundamental e fico muito feliz e encantado quando a gente tem o privilégio de, em programas como esse ou de eventos como esse, tá trazendo um pouquinho mais desses conceitos, né, para o nosso público, para os profissionais, para as empresas também que estão demandando um pouquinho disso, seja Verdade. a nível municipal, estadual ou nacional. Engraçado quando você fala disso, né, porque, a ideia do programa sempre é desmistificar o que é logística, né. Aquela ideia do passado de que o caminhão passava escrito transporte e logística, a Perfeito, pessoa viu o caminhão e fala: "É logística", né. exato. E aí a gente começa a falar de estratégia. A logística tem estratégia, a logística ela tem todo um modelo de trabalho, inclusive você falou uma coisa muito bem colocada, eu acho que hoje em dia não se fala mais de logística como um custo, né. Uhum, Hoje é um setor muito estratégico da empresa, e a empresa que não entende isso, ela é fadada a não ir muito longe. Mas voltando para esse assunto ainda com relação ao volume de trabalho que a logística traz, inclusive até o conhecimento que você tem e traz para dentro da Confrio, com novos negócios. É um mercado, atraente o Brasil, o volume desse tipo de negócio, de carga fria, carga seca, como é que está isso? Porque vocês estão no Brasil inteiro, né? uhum, perfeito, Igor. Assim, ó, o Brasil é um país continental, Uhum. né? Por mais que a gente possa ter problemas geopolíticos, né? Eu acho que ele vai estar e vai ficar em ascensão ainda por muito Muito tempo, tempo, exatamente. né? Ele tem sido visto como um mercado consumidor gigantesco Sim, para as principais empresas, não só de alimentos, mas de uhum, tecnologia, perfeito. automobilístico. Então eu vejo cada vez mais o Brasil como um país estratégico para quem quer investir e para Uhum. quem precisa hoje ter o seu produto sendo comercializado. Quando a gente fala na importância da logística, né, é engraçado, quando a gente pega a década de 80, 90, né, a gente se falava muito em eu concentrar grandes Uhum, estoques, uhum, seja próximo da minha fábrica ou uhum. seja próximo do meu Do mercado consumidor, né? E nos últimos anos a gente tem visto que isso tem mudado mudou, muito. mudou. A gente precisa de capilaridade É. de atendimento, né? Os pequenos, para eles conseguirem crescer ou sair dos grandes centros, eles precisam o quê? De uma malha de atendimento muito diversificada. E aí, pegando um gancho nisso que você trouxe da Confrio, da importância, hoje a Confrio possui mais de 30 operações, por Nossa, que exemplo, legal. a nível Brasil. Operações multiclientes, operações multitemperaturas e Uhum, operações onde a gente consegue conectar toda a cadeia de suprimentos. Você entendi. conecta a fábrica ao hub de distribuição, as transferências em grande volume, que seriam os carros lotações, Uhum. e até mesmo ao last mile, que é aquela logística de distribuição que ficou tão excedente Sim. nos últimos anos, que é o que? Você conseguir fazer chegar de maneira mais rápida e cada vez com pedidos menores, né? Uhum, Atender no menor tempo possível esses pedidos fracionados. E uhum, a gente trouxe o advento agora da tecnologia, né, de você conseguir, através do seu celular, através do seu computador, uhum. conseguir comprar, né, produtos na China, na Europa, nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil, e você fazer com que aquilo chegue muitas vezes, né, no seu lar, no mesmo No dia. mesmo dia. Né? Você tem alguns players hoje no mercado, não de logística refrigerada, mas de seco, que estão conseguindo fazer isso com excelência. Uhum, Qual é o desafio? Né? Você conseguir, primeiro, demistificar um pouco essa cadeia de suprimentos para uhum. você conseguir entrar num grande centro. Né? Entendi. Hoje a gente está aqui em Barueri, que é um grande centro. Sim, Né? Se a gente olhar hoje o que São Paulo verdade. tem de complexidade Uhum. para atendimento, você não tem isso em outras Não tem, regiões. exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, você tem a complexidade também de atender o interior de São Paulo com raios de atendimento de 500, 600, Uhum. 700 quilômetros, aonde você também precisa fazer chegar Sim. esse pedido num lote menor, num lote Uhum. específico. E quando a gente traz esses desafios,
né, que já são difíceis na cadeia seca, para a cadeia refrigerada é muito mais difícil. Sim. Por quê? Nós atuamos hoje, e as grandes indústrias elas têm necessidade de atuar em mais de uma temperatura. Então, os grandes produtores hoje, você tem demandas de logística congelada, de -12 a -20 graus. Quando você vai para a área de sorvetes ou área de medicamentos, você pode chegar aí a -30, -40 graus, com alguns produtos específicos. Você tem outra área que é climatizada, linha de chocolate, de 16 a 20, 22 graus. Você tem uma linha também de lácteos, né, que a gente chama de refrigerado, de 2 a 8, de 0 a 8. E você tem incompatibilidade de você estar colocando esses produtos no mesmo armazém, na mesma câmara, e depois você leva isso para o veículo. Então você imagina que eu preciso comprar, né, uma peça de picanha congelada, mas eu também quero ter uma peça de picanha refrigerada e junto eu quero receber uma peça de bacon que é refrigerado. E eu tenho uma caixinha, uma geladeira, né, que a gente consegue hoje ter ela compartilhada, onde eu consigo ter um espaço congelado, um espaço refrigerado e um espaço que a gente chama de climatizado ou seco no mesmo veículo. E quando você traz essa complexidade e leva isso para o leste maio, para o transporte, aí você não consegue fazer sem tecnologia, sem um bom WMS, sem um bom TMS, né, e sem uma boa equipe para fazer a gestão disso tudo. E aí é onde entra os grandes players, os grandes operadores logísticos, e hoje a Confrio se coloca no mercado como uma solução completa para atender esse mercado. Olha só, gente, a aula que nós recebemos aqui agora de climatizado, refrigerado e o outro? Seco. Seco. Gente, mas é engraçado que quando a gente começa a entender isso, né, Anderson, a gente também olha também toda a cadeia, né? Porque assim, a gente tem lá essa preocupação do operador logístico, que tem a carga climatizada ou tem refrigerada, aí tem o caminhão que precisa estar na mesma temperatura para chegar até o cliente. Mas a cadeia, ela entende isso, ou que da hora que você traz isso para um cliente ou mesmo para um outro operador que vai receber essa mercadoria desse cliente para depois entregar para ele, porque a cadeia precisa também estar preparada também para estar desse mesmo nível que vocês têm de preocupação. Perfeito, né? perfeito. Porque o nível de relevância que hoje a Confrio tem, pelo menos o que a gente conhece do mercado, é que vocês são quase um sininho ali, né? Tudo dentro de tudo muito bem programado, né? Tive a oportunidade de conhecer um pouco da história de vocês em função de veículos, e aí eu vejo que todo mundo tem muito cuidado, principalmente quando é refrigerado. E aí, quando chega na última milha, a própria cadeia, a carteirização, o cliente contrata uma transportadora diferente. E aí, como é que faz essa relação? Assim, a gente tem um problema estrutural hoje de infraestrutura realmente num país. É um país com dimensões continentais, no qual você tem uma série de desafios de locomoção. Sim. Se fala hoje que o Brasil, cerca de 60%, 70% ainda de tudo que é movimentado é via transporte terrestre e é o modal caminhão rodando. É isso aí. Né? Se a gente excluir o que é o comércio exterior, aquilo que a gente produz, transporta para fora, eu posso te dizer, sem medo de errar, que a gente eleva para 80%, 90% a distribuição no modal rodoviário. O caminhãozinho que a gente vê todo dia rodando. Né? Tem algumas tendências de mercado que a gente precisa, primeiro, conseguir juntar o produtor com o varejista, com o operador logístico, com o transportador. E tem duas palavras ou duas frases que a gente tem dado muita importância, né? Que é o quê? Primeiro, eu ter cooperação. Eu conseguir ter compartilhamento. Né? E aí nós temos algumas unidades de negócio, alguns CDs nossos,
que a gente transformou aquele hub em multicliente. Então, eu não Olha só. tenho uma câmara específica para o cliente A, B ou C. Eu tenho uma câmara com temperaturas setadas, seja ela Uhum. congelada ou refrigerada, e ali eu consigo operar para o grande, para o pequeno, para Muito o bom. médio e para o pequeno. E a gente tem alguns projetos também de compartilhamento de veículo. Então eu Uhum. saio de uma Boa. unidade da Confril, aonde eu já tenho lá, né, algumas operações, né, Uhum. e muitas vezes eu tenho o caminhão do cliente A, do cliente B, do cliente Uhum. C, Olha que legal. saindo da unidade da Confril e indo entregar no mesmo Local. estabelecimento final, né. Que Então a legal. gente tem 3, 4 veículos, muitas vezes subocupados, Ocupados, é. e que no jargão aí do transporte, da logística, retornam batendo Retorno, lata, é. né, retornam batendo lata para casa. E você cria um problema também para esse cliente, para essa grande rede de Sim, sim. supermercado, por exemplo, no seu recebimento. É, Você tem fila de caminhão, você tem é. problema, ambiental, você tem problema de estrutura de De rodagem, rodagem. né, e eu brinco aí com os varejistas, né, a gente muitas vezes pensa em fazer lá 10, 15 checkouts para escoar, para atender o cliente, e esquece que eu preciso fazer o recebimento, desses Dos produtos. produtos, né. Então é um desafio gigantesco, não só para a Confril, mas para qualquer indústria hoje, fazer com que esse produto, né, chegue ao menor tempo, Uhum. cumprindo toda a questão qualitativa. Qualitativo. E aí, Eurico, tem algo que é muito legal, que, no passado, né, e vou fazer um adendo aqui até a questão do pãozinho fresco, né, você tinha isso sendo produzido nas Sim. panificadoras, nas padarias de bairros, né. Hoje você tem grandes indústrias, por exemplo, produzindo pão congelado. Uhum. Esse pão, ele precisa ser, muitas vezes, distribuídos para essas Uhum. panificadoras, para serem assados e para serem Uhum. servidos, Uhum. né. E o shelf life, a vida útil desses produtos, ela é cada vez mais curta, né. Então você tem esse É, desafio também de verdade. você conseguir fazer o quê? O controle desses pequenos estoques em áreas diferentes. E você não Uhum. consegue hoje fazer isso sem uma boa tecnologia, Verdade. né. Então no passado a gente se falava muito somente de um WMS. É. Hoje a gente já fala em drone, já fala em voice picking, que já é algo muito utilizado no mercado, e está entrando agora nos últimos 2, 3 anos a inteligência artificial para nos ajudar nisso, né, para nos ajudar na tomada de Exato, decisão, exato. para nos ajudar na melhor roteirização interna dentro dos CDs para fazer o picking, para nos ajudar na roteirização também, para atender não só esses grandes Uhum. centros de distribuição, mas para atender também as rotas mais longas, né. Eu moro hoje em Santa Catarina, e é um estado minúsculo, Uhum. né, mas com poder de crescimento, um poder de compra muito grande. E eu Uhum. preciso também fazer com que essa Claro. mercadoria Sim. chegue no sul do estado. Então, hoje, o desafio também, para os grandes produtores, para as grandes indústrias, é você conseguir atender, né, região sul, sudeste, oeste, Uhum. nordeste e de maneira rápida. Rápido. Então hoje a gente tem operações que eu atendo Rio Grande do Sul, Nordeste, Manaus, Centro-Oeste, Sudeste. Então você juntar tudo isso e trazer essa questão da complexidade da cadeia fria, realmente é bastante Uau. desafiador, para a gente enquanto profissional Uhum. e também para quem está desenvolvendo marcas novas hoje e precisa colocar isso no mercado. É, pessoal, a gente já sabia que o assunto hoje ia chamar muita atenção. Até as colocações do Anderson é muito importante, porque a gente está muito acostumado com carga seca, né, com o varejo, com o fracionado, com a última milha, mas falar de cargas delicadas, né, alguns detalhes de entregar adequado, com a temperatura ideal, a gente vê muito, até porque o país também tem uma temperatura de 40 graus no Nordeste, aqui no Sul, aqui vai em torno de 10, 12 graus, né, Exato. então essas lutas. Aproveitando falar de tecnologia, que você colocou muito bem,
todo o processo, claro que todo hoje, processo em qualquer empresa, precisa de uma tecnologia muito de ponta, muito adequada, né? A própria roteirização, a própria adequação de veículo, tipo de veículo adequado. Como é que você acha que a tecnologia hoje está para atender hoje os operadores logísticos no modal, principalmente nessa questão de frio? Porque a gente sabe que tem muita tecnologia chegando, muita tecnologia de ponta, mas em alguns momentos parece que falta um pedacinho de alguma coisa para se juntar. Como é que está essa questão que você imagina? Assim, Eurico, no início dos anos 2000, né, não estou nem falando de um ERP, que eu acho que é o cerne, né, É, de toda a empresa, né? Mas se falando um pouco em logística, todo mundo precisava ter um TMS, todo mundo precisava ter um WMS e todo mundo precisava ter um roteirizador, exato. né? Depois todo mundo começou a querer juntar isso e começaram a surgir as grandes torres de controles, né? Hoje virou sensação do momento, né? Virou a sensação do momento. E assim, ó, eh, não que a gente tenha que ter uma torre de controle, né, com um ambiente onde eu tenha que concentrar ali todas as pessoas, todas as tecnologias, várias TVs e gerar informação ao tempo todo, sem que muitas vezes aquela informação seja crucial para a tomada de decisões. E aí eu acho que a gente está surfando uma onda agora muito legal das redes sociais, tá? E trazendo isso para dentro das empresas, que é justamente o quê? O uso de inteligência artificial por trás de um WMS, por trás de um roteirizador, por trás de um TMS, para muitas vezes eles nos ajudarem na tomada de decisão e não na geração da informação para que eu tenha que ter um analista Perfeito. lendo aqueles dados para que depois eu consiga Aí já é dizer passado, né? se a rota melhor vai ser a A ou É a isso aí. B. Então a gente está vivendo uma ascensão agora muito legal, que é o que? A ajuda da inteligência artificial por trás desses grandes players de Uhum, tecnologia para nos ajudar no dia a dia. uhum, Qual é o grande desafio que nós estamos vivenciando nesse uhum. momento? Da mesma forma que eu coloquei que o desafio operacional é a cooperação, é você conseguir unir, né, os transportadores, os operadores, os embarcadores. Para a parte de tecnologia, eu entendo que é o grande desafio agora, Uhum. né? Eu tenho hoje um ERP dentro da minha companhia, eu tenho 2 WMS, eu tenho um WMS customizado para um projeto que nós temos de embarcador, né? E tem um WMS que eu utilizo como transportador. Tenho roteirizador meu e tenho roteirizador dos meus clientes também. Tenho tecnologia para tracking de entregas, para monitoramento das entregas meu enquanto Confrio, e tenho tecnologias de monitoramento também dos meus clientes. Então você imagina um exemplo aqui bastante rápido, o meu motorista saindo com o celular, com um aplicativo do cliente A, um aplicativo do cliente B e um aplicativo da Confrio, e tendo que fazer check-in, check-out, lançamento de ocorrência em 3, 4 aplicativos, e isso tem que se comunicar com o meu TMS, que tem que se comunicar com o meu WMS, e que eu tenho que gerar essa informação depois para o meu cliente. Então, o grande desafio hoje é a gente unificar, né? E a gente que está há muito tempo no mercado, a gente falava muito, se fala ainda, né, das customizações, das integrações. E isso tudo é muito caro, é muito custoso, né? Então, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, com a ascensão tecnológica, todo dia nasce uma startup nova, o grande desafio agora é como unir, né? Se fala muito do que o Uber trouxe no transporte de passageiro, e já tem hoje o transporte também de pequenas mercadorias, né? Mas a gente precisa trazer isso um pouco para o nosso segmento, para o nosso cenário de distribuição,
de transporte, de armazém, né? Pensa, por que não ter uma geladeira compartilhada? Por que não ter um caminhão compartilhado? Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso dos parceiros e preciso muito da tecnologia. Então, eu acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar, né? Eh, eu levo isso para dentro de casa e talvez a minha filha de 15 anos entenda muito mais do que eu de inteligência artificial, mas eu acho que é a menina dos olhos, é a bola da vez e a gente precisa muito ter agora isso nos ajudando, mas para tomada de decisão e não para estar gerando mais informações para nós. Até porque o nosso dia a dia é muito corrido, né? A gente não consegue muitas vezes estar fazendo isso. A gente, uma das conversas que nós tivemos aqui com um dos executivos do grande grupo varejista, ele falou exatamente essa questão do compartilhamento de cargas, né? Tem um assunto que a gente, num segundo momento, vamos entrar para a discussão, porque nós estamos ganhando já um fórum aqui exatamente por isso, né? Dos nossos desafios aqui é exatamente esse, trazer uma discussão exatamente nesse compartilhamento, porque às vezes o seu cliente compra A, B e C, e aí tem essas filas imensas lá para descarregar, chega lá, acaba sendo um do lado do outro, mas Uhum, poderia uhum. compartilhar. É um assunto de extrema importância, a gente pode ir para frente. Mas nós temos agora também, além desse mundo, né, que nós estamos falando de startup, de tecnologia, de inovação, de tudo que está chegando agora, a inteligência artificial, porque eu sempre falo que você tem os indicadores te dão um número do passado. E a tomar decisão, você precisa tomar decisão daquilo que vai acontecer, então precisa evitar uma série de questão. A tecnologia hoje trouxe muitos benefícios e aí está chegando muita coisa boa, principalmente agora com a inteligência artificial. O time interno, a equipe hoje, o profissional de logística, que estão se formando, está chegando no mercado hoje. Você que já lecionou, já esteve aí como professor, o que você tem visto? Qual que é a dificuldade que você percebe nisso? Até porque você atua nisso. Nós temos um déficit aí, inclusive, de mão de obra, né, para atender, para liderança. Como é que você tem visto isso aí nesse mercado tão abrangente, tão necessário hoje ter mão especializada, né? Eurico, eu acho que esse é o desafio do momento, tá? E aí não só para a área logística, não só para a área de transporte, não só para a indústria. É a capacitação dos Uhum, profissionais do futuro. uhum, E ontem mesmo eu estava com a minha filha, né, e muito legal, porque ela está justamente nessa fase, né, vai prestar vestibular para quê, vai estudar para quê, né, e no passado muito próximo, a gente falava que a gente tinha que ter profissionais cada vez mais técnicos, né, e não que restritos, mas dominando, uma parte daquilo que ele queria ser enquanto profissional, né. E aí a minha opinião, né, não que a gente não tenha que ter esse conhecimento técnico de algo, mas cada vez mais nós precisamos de profissionais que tenham a capacidade e a flexibilidade de se moldar ao mercado. E quando eu digo se moldar, não estou falando de anos, estou uhum, falando muitas vezes de no dia a dia, uhum. né? Muitas vezes você planeja algo para o seu dia e no decorrer do dia você tem que mudar totalmente Exatamente. o seu mindset para atender uma necessidade do cliente ou para atender alguma especificação, seja de mercado, seja política, seja fiscal. Então, posso te dizer assim que esse poder de ser um verdadeiro camaleão para esses funcionários que estão chegando, eu diria que é um diferencial gigantesco. E principalmente, tá? Principalmente. E aí eu vou olhar nos teus olhos falando isso, porque está faltando isso para os nossos profissionais. Uhum. Olhar no olho, abraçar, cumprimentar, estar junto. A tecnologia ela trouxe muita coisa boa, mas ela ao mesmo tempo distanciou muito as pessoas. Uhum. E os profissionais que estão chegando hoje no mercado, eu falo muito, né? As pessoas estão com medo de abraçar, de Exato. beijar, de apertar na mão. Isso aí. E você tem um país com culturas diferentes. Uhum. E muitas vezes você precisa
ter essa proximidade com o seu profissional, com o seu cliente, com o seu prestador de serviço. Por quê? Porque você precisa transferir confiança, você precisa transferir sabedoria. E a maneira com que eu faço a gestão do meu negócio no Nordeste é muito diferente do que eu faço a gestão do meu negócio no Sudeste e muito diferente do que eu faço a gestão lá no Sul. E você trouxe um ponto antes que não é só a questão cultural, mas a questão de clima, né? Eu moro hoje em Santa Catarina, então assim, muitas vezes a gente sai de lá próximo zero de temperatura e você vem para São Paulo 20, 30 graus, Verdade. né? Então esse poder que os profissionais que estão chegando agora no mercado precisam, e aí é a opinião do Anderson, tá? Precisam e devem ter essa questão de se moldar ao ambiente. Eu diria, e se eu pudesse hoje dar um conselho para quem está lá na faculdade, na sala de aula ou entrando nas empresas, é primeiro, não perder isso que a gente teve lá com os nossos pais, de estar junto, de estar próximo. Acho que a gente não pode perder isso jamais. E o outro, de sempre aprender, de ser um eterno aprendiz, né? De ser um eterno transformador de conhecimento, de nunca parar. Como eu te falei, minha filha hoje talvez entenda mais de tecnologia do que eu. Sim, Preciso me moldar, sim. preciso me moldar. Então eu acho que é isso que a gente precisa para esse profissional, né? Eu acho que não teria algo específico, mas sim um pouquinho de cada coisa que é Com necessário certeza. hoje para o nosso ambiente. É o complementar. Eu estive recentemente, né, num centro tecnológico e foi curioso porque eu cheguei lá, o pessoal falou: esse aqui é o Eurico, né, da Log Brands, ele tem experiência com logística. O pessoal: eu quero conversar com ele e tal. Eu falei assim. E aí, puxa, me conta um pouco como é que é a logística de 90. Como é que foi? Eu falei: nossa, é interessante isso, né? Porque a experiência do que passou, como era, é interessante porque eles querem viver agora e saber como aplicar isso agora. Porque a realidade, ela hoje é muito dinâmica, né? Já está muito dinâmica. E aí eu falei: cara, você, olha um exemplo disso, a televisão que era antigamente. Você sabia que a televisão era preto e branco? Cara, que é isso? Não existe. E isso é tão importante que você falou, porque a formação do ser humano, inclusive não só, né, universitário, como em base educacional, mas como familiar também, né? Você transforma as pessoas, e eu falo isso porque a gente tem alguns trabalhos que a gente faz exatamente de desenvolvimento para poder atrair mão de obra para as Uhum. empresas, né? E aí muitas vezes a pessoa fala: não sei o que fazer. Eu falo: olha, logística é o dom, tá? Não é uma profissão. Logística, você, de repente, você começa a falar: eu quero ser médico, de repente você cai em logística e fala: poxa, eu gostei tanto que eu vou levar a vida inteira dentro Não, disso, né? e você tem aqui, e eu posso colocar eu como exemplo, Aham. né? Eu fui técnico agrícola, vim da área comercial, fiz Nossa, engenharia verdade. ambiental, entrei na logística, eu costumo dizer, é uma cachaça, Verdade, é tomou uma uma vez. cachaça, é uma cachaça. Agora, é um ambiente muito É, dinâmico, sim. Para quem é um, gosta, é né? um ambiente que você não tem um dia igual ao Perfeito, outro, perfeito. né? Por mais que você tenha alguns conceitos Uhum, muito claros, muito óbvios, que você precisa uhum. alcançar, o dia a dia ele é muito dinâmico. Exato, é quente, né? Você quer ver um Legal. exemplo legal e que talvez a gente talvez um dia consiga melhorar isso? Vamos pegar São Paulo, um CD nosso em Guarulhos. Aham. Você tem toda essa tecnologia, todo esse processo por trás de roteirização, de otimizar veículo, de otimizar rota. Uhum. E de repente você tem algum acidente em uma das marginais. Nossa, Eu ainda sou desprovido de uma que tecnologia possa. que eu consiga resolver isso de Uhum, uma maneira rápida, né? uhum. E muitas vezes, e Verdade. aí eu falava muito para os meus alunos em sala de aula, você tem que entender que a mesma rua, o mesmo trânsito que você pega lá com o seu carro ou no seu meio de condução, é aquela mesma via que o veículo vai utilizar para entregar o seu Verdade. produto, né? E aí tem alguns conceitos básicos e que eu diria que não são técnicos ou específicos, mas são culturais, são de educação, são de casa, Verdade, né? Eu verdade. aprendi muito, muito mesmo, a respeitar uma área de carga e descarga, Hum, né? A respeitar quando eu vejo um caminhão mais pesado no trânsito exato, na serra, claro.
Por quê? Porque eu sei que talvez tenha um produto meu ali dentro, Uhum. ou que vai nos ajudar muito no dia a Uhum. dia. Porque os estoques hoje do Brasil, eles estão em movimento Sim, dentro sim, desses sim, caminhões. sim. Não existe outra Não, forma. Não existe exatamente, outra forma. exatamente. Né? Quando a gente leva isso para o agronegócio, né, o Brasil hoje, talvez por questões climáticas, a gente consegue ter até 2 safras por ano. Uhum. Você não tem isso armazenado em grandes silos. Você precisa produzir, Caminhão. transportar, né? Você precisa industrializar aquilo Uhum. ali e fazer com que chegue na mesa dos Mais rápido. brasileiros cada vez mais rápido, Uhum. cada vez mais rápido, Uhum. né? E você traz, né, uma complexidade gigantesca Sim, para o agronegócio. sim. Você quer ver que legal até, a gente tem algo dentro da Confril, que a gente fala de pílulas de conhecimento, Legal. né, e me lembrei de uma aqui bem legal agora para a gente trazer, e eu aprendi também agora nos últimos 5 anos. Eu não imaginava, por exemplo, que a gente tinha que ter logística com, capacidade de controle de temperatura para o agronegócio, para a área de Olha, sementes, olha isso. né. Hoje a Confril tem um segmento, de agronegócio, aonde, eu tenho os CDs, às vezes, 100%, né, tomados com semente, semente de soja, semente de milho, semente de girassol, aonde eu controlo Muito essa legal. semente, dentro dos meus armazéns, umidade, temperatura, Que né, legal. para que quando ela chegar ao campo para o plantio, ela consiga ser mais produtiva, né. Então a gente faz todo esse Nossa, que controle legal. também, dessa fase antes, né, dessa semente, para que lá no campo ela tenha uma maior Sim, produtividade, muito legal. né. Eu tenho certeza que nos próximos anos o Brasil vai continuar batendo recorde e mais recordes de produção Uhum. na área de Com agronegócio. certeza. Isso é algo talvez que a gente não consiga demonstrar. Então Uhum. hoje a gente tem operações no Brasil inteiro Sim. voltado para esse tipo, de operação. Bom, pessoal, você vê que o assunto com o Anderson aqui, o que você trouxer, o homem manja, né? Anderson, fala uma coisa. Quando a gente está falando ainda de CDs, né, nós estamos falando muito de eventos, né? Esse evento é uma empresa, uma mega empresa que trabalha com, não, com vários produtos. E aí a gente tem visto muita força do agro, né? Agora, Uhum, essa informação que você trouxe agora das sementes é algo surreal, porque a gente pensa até nas arcas, né? claro. Guardado, né, as sementes. Mas quando a gente fala de eventos hoje, a Confrio, ela participa de eventos, como é que ela está hoje no mercado? Se você pode falar disso, porque é interessante ouvir mais sobre esse assunto, né? Uhum. Assim, não tem como a gente falar de eventos e sem lembrar aí dos nossos últimos 3 anos, Uhum, né, uhum, porque ficou muito restrito. uhum. Feiras, Demais, demais. palestras, os painéis, né, Uhum. e as O próprio pessoas aumento de volume de produtividade de que as vocês, né? pessoas perderam um pouco essa proximidade, né. A gente tem visto algumas feiras, Uhum. voltarem com públicos recordes. Recordes, Foi assim. assim a Intermodal o ano Sim, passado, sim. foi assim as feiras mercadistas. Uhum. A expectativa para a Intermodal de novo esse Vai ano ser demais. é grandiosa. Eu participei agora há um mês e meio, de um Uhum. evento chamado Logística do Futuro, Uhum. Nosso muito amigo lá. legal também, né, Olha. muito legal, pessoal da Mundo Logística, Uhum. né. Mas eu, enquanto profissional e enquanto empresa, eu posso te dizer que existe uma certa carência, Uhum. né. E é muito, não digo muito difícil, Uhum. mas talvez você deveria ter mais eventos Uhum. específicos, no sentido de você, eh, quebrar um pouco a Uhum. logística, Dentro no da sentido célula, do né? quê? Opa, vamos falar aqui de gestão de estoque, gestão Uhum. de inventário, Perfeito. vamos falar aqui, de last mile, distribuição, roteirização, monitoramento, vamos falar de tecnologia voltada à segurança de carga, Boa, vamos falar aqui de segurança, de meio ambiente, né. boa. Então eu acho, que falta, né, ainda, né, alguns fóruns um pouco mais específicos.
verdade. É só você olhar os últimos minutos que a gente está aqui É, conversando sobre logística, né, quantidade a de assuntos quantidade de assuntos dentro da da logística, logística que poderíamos ficar aqui o dia o dia inteiro inteiro. conversando. Perfeito, Tá? perfeito. E aí, respondendo uma outra pergunta sua, que é referente a Confrio, eu acho que a gente está no momento agora, né, primeiro, de fazer com que os nossos clientes, de fazer com que os nossos parceiros conheçam um pouco mais de Confrio, Que legal. conheçam um pouco mais da cadeia fria, Uhum, né? E coloco também aqui o nome, não uhum, só do Anderson enquanto profissional, uhum. mas o nome da Confrio também, para que a gente consiga ajudar a Log Brands, ajudar Será o um prazer. Eurico, né, no que diz respeito a assuntos sobre a cadeia de Maravilha. suprimentos, seja na área fria ou seja na área seca também. Bom, pessoal, o programa Log Brands tem essa força de trazer uma pessoa como o Anderson. Inclusive, arranquei o Anderson de lá de Itajaí, né? Mas a gente tá, Exato. mas a gente teve. Na verdade, esse homem não para, ele roda o Brasil inteiro, né? Inclusive, grande parte dos nossos bate-papos começaram no início do ano, e olha onde ele está aqui hoje. Mas é um prazer enorme assim, a gente receber um conteúdo como esse. Olha só, se você acompanhou esse programa hoje, viu a quantidade de insights que o Anderson trouxe, virou aqui um mastermind. Mas, Anderson, a gente ainda, para fechar, eu tenho uma pergunta ainda, que eu acho que essa pergunta é muito interessante. Nós temos um público muito, muito grande, né, dentro do empreendedorismo, principalmente. Eu até falo que hoje o programa ele é muito, não é só logística, é empreendedorismo logística, né? Porque dentro da logística tem tanto serviço que é aplicado. Nós temos hoje uma malha muito grande aí, de tanto de clientes, como parceiro, como prestador de serviços, que qual é a dica que você dá hoje para que essas pessoas possam adentrar esse mercado, possam procurar algum serviço, pode chegar até próximo de empresas como a Confrio, que oferece cargas frias. Qual é a dica que você dá hoje para esse pessoal? Assim, ó, eu costumo dizer no dia a dia que ninguém mais inventa roda, né? Boa, Eu acho que a gente aperfeiçoa a roda para que ela verdade. seja mais efetiva, mais produtiva, né? E tanto a Confrio como outras empresas ou outros operadores estão a cada dia mais buscando isso. E Uhum, nós, enquanto profissionais, também estamos uhum, cada dia mais uhum, buscando isso, que é o quê? Qualificação, uhum, produtividade uhum, e, acima de tudo, segurança, perfeito. né? E quando eu falo segurança, não é somente a segurança do produto, do Uhum, caminhão, né, dos nossos colaboradores, mas a segurança com o meio ambiente, a segurança uhum, social, né, a segurança com o meio no qual nós estamos inseridos. perfeito, E algo que eu tenho falado muito para as empresas é o quê? Se conectem, troquem experiência, perfeito. né? Talvez, não sendo aqui tão, eu não digo educado, mas conversem mais, Sim, falem mais, sim. abram mais a boca, seja com os seus colegas de trabalho, Uhum, seja com os seus clientes, boa, seja em boa. casa com a família. Por quê? A gente nunca sabe de onde vão vir as ideias boas, a gente nunca sabe de onde vão vir dicas, processos, produtos novos que podem nos ajudar no dia a dia. Então, a gente tem que escutar muito o motorista, o consumidor, a pessoa que está operando a empilhadeira, quem está carregando o caminhão, quem está lá no nosso saque escutando alguma reclamação ou alguma demanda, né? Eu digo muito e eu me tornei, assim como muitos de nós, um consumidor, posso dizer que chato, chato, né? A gente lê a mercadoria, a É, gente lê o rótulo, a gente vê a origem, a gente vê a uhum, procedência, né? E está aqui na palma da mão para a gente fazer a comparação. perfeito, Então não perfeito, adianta a gente omitir uma perfeito. informação, mentir, ou querer algum atalho que não seja o correto, né? Então seja verdadeiro, seja humilde e, mais uma vez, seja um eterno Aprendiz. aprendiz, né? E algo que a gente está tendo aqui hoje, a gente estava conversando um pouquinho Uhum, antes, né? Converse, sim. converse, Só vou saber se você converse. falar e se Perfeito, ouvir. perfeito, converse. Bom, pessoal, o programa hoje está chegando ao fim. Eu tive o prazer de receber aqui o Anderson, Obrigado. diretor de novos negócios da Confrio. Na verdade, uma aula de muitas coisas.
já sabia que a nossa conversa ia ser muito bacana, mas eu tenho certeza que você entendeu muita coisa que está acontecendo, e é um segmento novo, né? Um segmento que nem todo mundo se ouve falar do segmento de operador logístico de cargas frias. Mas eu quero agradecer imensamente você aqui, Anderson, por ter colocado à disposição de estar conosco aqui e trazer um conteúdo tão fantástico como o que você fez aqui hoje. Bom, obrigado, Eurico. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda, né, Eurico? Primeiro é um prazer, né? Mais uma vez é um prazer enorme a gente poder estar gerando conteúdo. Eu acho que uma vez professor, sempre professor, né? Mas não o professor no sentido de impor algo, mas de aprender junto com as pessoas. Então, agradeço mais uma vez no meu nome, né? Agradeço em nome da Confril, Obrigado. nos colocamos à disposição para ajudar essa rede que nós temos de profissionais, né, e de parceiros, para que a gente consiga se desenvolver cada vez mais. Eurico, obrigado mais uma vez, prazer enorme estar com você hoje. O programa Log Brands tem a função e a responsabilidade de unir pessoas, conectar negócios e gerar resultados. Espero que você tenha gostado do programa. Até o próximo bate-papo. Fique com Deus. E outra coisa, rapidinho para não fechar. Nós estamos agora chegando com o nosso evento de 19 de outubro. Esse evento vai trazer muita gente interessante. Você está convidado, inclusive, de estar aqui conosco. Obrigado. Mas, olha, não perca a oportunidade de dar aulas, vai dar muitos insights para você que tem o seu negócio, que está desenvolvendo um projeto. Acompanhe nossas redes sociais, lá tem muito material para você conhecer. Um abraço, até o próximo programa. Obrigado, pessoal.